Se você fizer metas do jeito errado, você vai desistir delas antes de março. E não é porque você não tem força de vontade, é porque ninguém nunca te ensinou a fazer metas do jeito que o cérebro realmente aceita. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar aqui muda completamente a forma que você planeja, executa e sustenta qualquer meta ao longo do ano. Vamos ser honestos, né? Se você fizer metas para o próximo ano do jeito que todo mundo faz, provavelmente vai desistir delas antes do carnaval. Não porque você é fraco ou porque você não quer isso o suficiente, não quer elas o suficiente, mas porque o método tá errado. E o pior de tudo é isso: você segue achando que o problema é você, quando na verdade o problema nunca foi você. Ninguém te contou isso antes, mas eu vou te contar. Eu sou Zana Santos, terapeuta e especialista em hipnose clínica e reprogramação mental. Eu trabalho exatamente com esse ponto, onde a pessoa quer mudar, sabe o que precisa mudar, mas algo sempre trava. Então, antes de abrir o seu bloco de notas, aí, antes de escrever qualquer meta nova, tem uma coisa que você precisa entender. Porque se você não entender isso agora, vai repetir exatamente o mesmo ciclo mais uma vez. E talvez agora seja o momento que finalmente você pare de se culpar. E deixa eu adivinhar algumas metas clássicas. Vamos lá. Começar a academia, ganhar mais dinheiro, cuidar mais da saúde, ser mais organizado, ter mais foco. E olha como isso é curioso. Essas metas, elas não estão erradas. Pelo contrário, elas são muito boas, elas fazem sentido, são importantes. O problema é outro. Tudo isso é muito bonito, muito correto, muito genérico. E o mais curioso de tudo é que, se você olhar sinceramente, muitas dessas metas são praticamente as mesmas há anos. Não porque você não tenta, mas porque sempre acontece alguma coisa no meio do caminho. Você começa animado, compra agenda, assiste vídeo motivacional, fala, agora vai. Aí chega a vida real, que é cansaço, imprevistos, desânimo, um dia ruim vira três vira uma semana e quando você percebe, a meta morreu. Sem alarde, sem drama, sem nenhuma despedida, ela simplesmente some da sua vida. Agora fala a verdade, alguma dessas metas que eu falei fazem parte da sua lista? Se sim, deixa aqui nos comentários qual delas você mais quer conquistar. Não para se cobrar, mas para se comprometer com mais consciência. E agora vem a parte que quase ninguém fala, e talvez seja a parte mais libertadora de todas. O problema não é a falta de motivação. Motivação, ela é passageira mesmo, né? Ela nunca foi feita para durar. O problema é que quando você cria metas como se você fosse virar outra pessoa do dia para a noite, fica incabível ali, né? Você cria metas para a versão ideal de você, aquela versão focada, disciplinada, organizada, cheia de energia. Mas quem tem que executar essas metas é a versão real, né? Aquela versão cansada, aquela pessoa ocupada, emocionalmente sobrecarregada. É como você planejar uma maratona inteira, esquecendo que você não corre nem para pegar ônibus. Isso não é autossabotagem, isso não é preguiça. Isso é falta de estratégia emocional. E quando você não respeita a sua realidade emocional, o cérebro entra em modo de defesa. Ele não te sabota, ele te protege da frustração. Vamos simplificar isso de um jeito muito claro. O cérebro, ele não gosta de metas, ele gosta de tarefas claras. Quando você escreve, quero mudar de vida, o cérebro não sabe por onde começar. Quando você escreve, quero emagrecer, o cérebro entra em conflito, porque ele processa, ok, mas hoje eu só consigo sobreviver. E é aqui que vem um ponto importante, que às vezes ninguém percebe. O cérebro, ele não foge do esforço, ele foge do fracasso repetido. Por isso, praticamente todos os livros sérios sobre hábitos, produtividade e comportamento chegam ao mesmo lugar. Metas que não viram ações pequenas viram frustração. Frustração vira desistência e desistência reforça a crença de que você não consegue. Não porque você não consegue, mas porque o método está errado desde o início. Então vamos virar esse jogo agora? Em vez de você se perguntar o que eu quero conquistar no próximo ano, no próximo ciclo, faz outra pergunta: o que eu consigo sustentar mesmo nos dias ruins? Em vez de vou treinar 5 vezes por semana, tenta isso. Faça essa pergunta: eu consigo caminhar 10 minutos mesmo que sem vontade? Em vez de vou ler 20 livros, se faça a pergunta: eu consigo ler
3 páginas antes de dormir? Isso parece pequeno, né? E é exatamente por isso que funciona. O pequeno feito sempre vence o grande, que só é feito quando dá vontade. Disciplina não nasce do esforço, disciplina nasce da repetição. E quando você repete e repete uma ação suficiente, ela vira hábito. Quando vira hábito, o cérebro para de resistir. É como escovar os dentes. Você não negocia, você simplesmente vai lá e faz, sem resistência nenhuma. Agora vamos fazer isso juntos? Pense em uma meta que você sempre colocou e nunca conseguiu sustentar. E agora responde aí mentalmente, com honestidade, o que exatamente torna essa meta difícil de ser alcançada. E não diga que é preguiça, porque isso aí é raso demais. Seria falta de tempo? Cansaço? Ansiedade? Desorganização? Será que é cobrança excessiva? Mas então agora transforma essa meta em tarefas ridiculamente simples. Tarefas tão simples que você pensa, isso eu consigo fazer em qualquer dia, até no meu péssimo dia, no meu pior dia. Porque o segredo não é começar grande, é continuar. A mente, ela aprende por evidência. Cada pequena ação vira uma prova de capacidade, uma prova que você consegue. Vamos analisar um exemplo. Vamos supor que sua meta é: quero emagrecer 5 quilos. Sua mente, ela olha para isso e ela pergunta: por onde eu começo? Aí você corre atrás de dieta, de método rápido, de promessas milagrosas, coloca muita expectativa, muito esforço e quando não funciona como esperado, você se frustra. Agora, olha a diferença quando você explora melhor essa meta. A meta seria emagrecer 5 quilos, então ela pode virar melhorar a alimentação, deixar a alimentação mais saudável, trocar refrigerante por água, fazer qualquer atividade física, mesmo que leve, mesmo que simples, fazer alguma coisa, se mexer, substituir aqueles doces por frutas ou algo mais saudável. Percebe como agora existe clareza? Percebe como isso é possível? Em vez de tentar um milagre, em poucas semanas, você constrói resultado ao longo do ano inteiro. São tarefas claras que só o cérebro consegue assimilar e consegue seguir. No final, a verdade é que as metas elas não falham porque você não quer que aquilo realmente aconteça, como algumas pessoas falam, né? Elas falham porque você tenta se transformar sem respeitar os seus próprios limites atuais. Quando você cria metas compatíveis com a sua realidade emocional, com o seu tempo, né, e com a sua disponibilidade, tudo, o processo acontece sem violência interna. Você não precisa pressionar, você não precisa forçar. Você se alinha e quando existe alinhamento, existe constância e tudo aparece quase que sem esforço. Então, antes de planejar um próximo ciclo, seu próximo ano, planeje algo mais importante, uma relação mais inteligente com você. E que seu próximo ciclo não seja sobre fazer mais, mas sobre fazer melhor, com mais consciência, menos culpa, mais consistência. Se isso faz sentido para você, já fica por aqui. Eu sempre trago conteúdos sobre o que realmente funciona, sem ilusão, sem promessa vazia. A gente se vê no próximo vídeo e cuida bem da sua mente. Até mais!